bandido. Agora, militar, cara, fica dentro do quartel só treinando, fica comendo na nossa custa. O velhinho lá, gastando dinheiro, comendo picanha e comprando de viagem pro nosso dinheiro. Aquilo tudo foi verdade. Tem ladrão, tem viado, tem prostituta, tem maconheiro. Só na esquerda que tem. Na direita ele tem, né? Para. Gay de direita? Não, gay de direita. Tem um amigo que é gay de direita. Aí parece no começo, o Bolsonaro, ó, nos gays. Depois ele recuou, porque ele viu que tinha muitos gays que gostam dele também, né? Porque diz que ele também é da turma, né? Eu não tenho nada contra a vida de ninguém, né? Porque no exército ele era. Pensa nos evangélicos. Nossos irmãos evangélicos, eu respeito muito a religião. Que amam a Deus. E que falam que qualquer coisinha é idolatria, não é? E o que eles fizeram com o homem? Idolatraram. Meu Deus, falasse. Qual que é os grupos mais fanáticos? Grupos evangélicos e católicos tradicionalistas. Tá? Olha lá. Culto ao líder. Ai, Hitler. Ai, Hitler. Ai, Hitler. Você vê vídeo o cara chorando. Mas, gente, é um homem, não é um Deus. Tá? Características únicas. Tido como salvador da pátria. Vai resolver todos os problemas. Porque ele gosta da família, que mais? É contra o aborto, gosta da família. Família tradicional brasileira. Ele gosta tanto de família que os meus amigos postavam lá. O meu presente é a primeira dama. Eu colocava assim, a terceira dama. Eu colocava embaixo, a terceira dama. Gosta tanto de família que ele casava 3 vezes. O áudio que você acabou de assistir é de um pseudo-professor da rede estadual de educação aqui no estado do Paraná. Ele leciona em uma das escolas, dos colégios aqui da minha cidade, Foz do Iguaçu. De ouvir isso, me traz repugnância contra as falas dele. Então eu quero deixar aqui manifestado o meu repúdio contra esse professor, esse pseudo-professor, esse protótipo. Não sabe o que é ser professor. Ao invés de estar dando aula, ao invés de estar passando conteúdo, lecionando, está expurgando a sua opinião. Ele não recebe. Professor, você não recebe para dar a tua opinião. Se a matéria era sobre autoritarismo, se a tua matéria era sobre ditadores, foque, se apegue ao conteúdo. Ninguém quer saber a tua opinião. E outra, o governo do Bolsonaro já passou. Que fixação é essa? Que fetiche é esse? Mas eu tenho certeza que Freud explica. É lamentável ver esse professor abrindo a boca para falar asneira em relação a militar. Quem tem um pingo de conhecimento sobre a vida do militar, e que não é só o militar em si, é o filho do militar, é a esposa do militar, é a mãe do militar, esse sim tem plena convicção do que é a vida do aquartelado. Ninguém tá ali só treinando e comendo nas costas da população não, igual você diz. O militar é um profissional. Você abre a tua boca generalizando, falando que todos são como se fosse igual você, que é um peso para a sociedade. A gente tem que pagar imposto para ouvir isso daí da tua boca. O militar não é igual você. O militar não fica só treinando dentro do quartel. E você abre a boca lembrando do exército, mas esquece da marinha, esquece da aeronáutica, esquece da polícia militar, esquece dos corpos de bombeiro militar que existem no Brasil inteiro. E esses são os primeiros a prover segurança quando aí na tua escola entra aluno com faca. É aí que é acionado o militar quando tem alguém que entra num colégio, numa escola com canivete, com machadinha, armado. Você nunca vai recorrer ao discípulo do Paulo Freire aí na biblioteca da tua cidade. Você liga 190. E é o militar que resolve isso. É o militar que quando tem situações que precisa agir com ação social, vai para a rua. Às vezes até em conjunto com núcleos de educação, com secretarias de saúde. É o militar que cuida também do processo eleitoral, que faz a segurança das urnas, que você diz defender tanto a democracia. Mas você ataca gratuitamente esses que defendem o processo eleitoral, inclusive. Você acha que militar fica aí treinando e comendo nas custas da sociedade? Mas é o militar que provê a defesa do mar, da terra e dos céus do nosso Brasil. Na nossa cidade aqui em Foz do Iguaçu, não acontece muito de o exército entrar em favela. Mas nós somos Brasil. O militar que está em Foz, numa instituição, é o militar que está no Rio de Janeiro e que muitas vezes estufam o peito e sobem morro em defesa da população, em defesa da comunidade, contra o crime organizado. E você, no conforto da tua cadeira, na tua casa, ou aí na sala dos professores, fica aí filosofando, fica aí na sua utopia. Por que não coloca um colete balístico e não sobe o morro também? Você esquece que Forças Armadas é um exemplo na engenharia. Olha a última Olimpíadas que teve, o exemplo que foi no esporte, e isso leva o nome, e eleva o nome do Brasil para todo o mundo. E nós que somos estudantes, e você que é da educação, que era para ser um professor, deveria entender e saber que as maiores pesquisas que são feitas na área de engenharia, de ciência, de saúde, passa também dentro de institutos militares. Então é muito necessário que você pese a tua fala. Dentro da tua sala de aula não tem só pessoas leigas, não tem só papagaio que vai comprar a tua narrativa e sair bostejando e vomitando o que você está falando. Aí tem pessoas que pensam diferente de você, professor. Depois, na sua ironia, no seu sarcasmo, você vem querer dizer que dentro da direita também tem prostituta, tem ladrão, tem maconheiro, tem viado. E promove, e incita que a sala de aula, um grupo de adolescente, dê risada, porque existe gays de direita. Eu quero saber o seguinte, alguém colocou coleira nos gays? Eles não têm direito a pensar? Eles não têm autonomia de pensamento? Eles não têm liberdade de pensar?
Eles não têm direito à convicção, a filosofias deles? Por que tem que ser capacho do movimento gaysista? Como se preto tem que ser do movimento de preto. E se ele não quiser ser? O gay tem que ser do movimento de gay. E se ele não quiser ser? A mulher tem que ser feminazi. E se ela não quiser ser? Você reduz o ser humano. Você desmerece a capacidade do ser humano. Isso é vergonhoso para você que tem audiência cativa de alunos que estão direcionados para você, ouvindo esse absurdo que você está dizendo. E ainda vem com suposições, com mentiras, dizendo que o Bolsonaro também é da turma. E no EB, no Exército, ele também era. Eu quero saber o seguinte, nesse fervor que a gente tem na sociedade falando da PL 2630, sobre liberdade de expressão, fake news, o que você está dizendo aí tem como ser comprovado, professor? Essa irresponsabilidade, essa inconsequência que você está falando, tem como ser comprovado? E se a gente fizer esse vídeo chegar, esse teu áudio chegar ao conhecimento do presidente, você vai ter peito para sustentar a sua fala? E por fim, evangélico idolatrou Bolsonaro. Eu quero te perguntar, em qual cartório da cidade eu assinei a procuração para você falar por mim? Eu nunca idolatrei e nunca vou idolatrar Bolsonaro. Acontece que muito antes do Bolsonaro ter surgido como a figura que ele é hoje, eu já tinha nascido num lar cristão. O meu pai, a minha mãe, os meus avós me ensinaram princípios, me ensinaram valores, prioridades. E com esses pilares que eu tenho na minha vida, eu baseio tudo. Eu tenho uma bússola chamada Bíblia Sagrada. E a régua que eu uso para levar a minha vida não é a régua que você usa para a tua, professor. Não venha querer dizer que eu idolatrei o Bolsonaro. Só que o teu ódio não é necessariamente com a idolatria com o Bolsonaro. Porque o que fazem com o Bolsonaro, fazem também com o Lula. Fazem também com o Fernandes ali na Argentina. Fazem também com o Ernesto Che Guevara dentro das universidades. Fazem também com Mao Tse Tung dentro das universidades aqui no mundo ocidental. Coisa de louco. Até hoje existem idólatras da teoria comunista. A teoria que mais matou no mundo. Matou mais que todas as guerras e todos os desastres naturais da história. O comunismo ainda matou mais. É ridículo isso. Só que o teu ódio não está nisso daí. Porque nós sabemos que dentro do apoio que foi dado ao Bolsonaro, tinha gente de religiões de matriz africana, tinham pessoas espíritas, tinham pessoas budistas, muçulmanas. Mas não, o teu olho se vira diretamente ao evangélico e ao católico tradicionalista. Você está babando ódio contra o cristão. É isso que você está dando, o recado você está dando, é esse o recado que você está dando dentro da sala de aula. É o seu ódio, a sua raiva com cristãos. E ainda depois vem tentar fazer ligação com a nossa admiração pelos princípios que o Bolsonaro defendeu, pelo método que ele usou no governo dele, como se fosse a mesma coisa que aconteceu com Hitler na Alemanha nazista. Você é louco, professor? A ponto de daqui uns dias me verem na rua cristão e acharem que eu sou um nazista? Você é louco? Você vai se responsabilizar pelo que você está dizendo? Esse culto que aconteceu ao Hitler não acontece ao Lula também? Dentro de sindicatos, dentro de centrais trabalhistas, dentro de partidos de esquerda, não existe? Dentro de universidades? É preciso que você meça as suas palavras. E tenha responsabilidade. É preciso ter responsabilidade ao que vai ser dito para jovens, para adolescentes e para crianças em sala de aula. Se quiser entrar num debate desse, eu estou à disposição. Pode falar comigo. O meu Instagram é arturjoctel, @artur.joctel. Pode me chamar para o debate. E aí a gente vai poder ter o contraditório contra essas mentiras que você falou.